Tem uma cena no fim do filme do Coringa que quase ninguém analisou direito. A cidade está em chamas. A viatura policial bateu. A multidão mascarada quebra o vidro. Tira o Arthur Fleck inconsciente de dentro. Deita ele no capô. Ele acorda. Olha em volta. Vê o caos. E aí, sangrando, com a cara cortada, ele desenha o sorriso com o próprio sangue. E dança. A multidão que ergue ele é a mesma multidão que humilhou ele a vida inteira. Os mesmos rostos, a mesma cidade, a mesma boca que riu dele, a mesma mão que bateu nele na rua, a mesma plateia que assistiu Murray Franklin passar o vídeo dele tropeçando no palco e gargalhar em rede nacional. Aí tem uma coisa que ninguém comenta. A multidão não salvou o Arthur. A multidão reconheceu ele. Olha esse cara aqui, mascarado. Cena no meio do filme. Empurra o Arthur na rua sem nem reconhecer. A máscara dele já existia. O Coringa ainda não tinha nascido. E se essa cena tiver razão, tem alguma coisa sobre o ser humano que a gente nunca quis encarar. Tem uma ideia antiga. Quase todo mundo já ouviu, mesmo sem saber de onde veio. Diz que o homem nasce bom, a sociedade que estraga. Olha o Arthur. Cuida da mãe doente. Sonha com palco. Sorri para as crianças no ônibus. Pede desculpa por existir. A cidade vai tirando. Tira o emprego. Tira o remédio. Tira o serviço social. Tira a verdade que ele tinha sobre a própria mãe. E numa noite, na televisão ao vivo, um homem que ele idolatrava ri da cara dele, na frente do país inteiro. Não foi descuido. Sistema de poder não destrói ninguém por descuido. Destrói porque precisa de alguém ali embaixo, carregando o peso do que ele não quer enxergar em si mesmo. Até aqui, a ideia velha tá certa. Mas tem uma pergunta que ela não responde. Se a culpa é da sociedade, por que a sociedade corre para abraçar quem ela mesma destruiu? Por que a gente admira tanto quem rasga as regras, quando a gente passou a vida inteira sendo punido por respeitar elas? Isso não é defeito, é padrão. E padrão tem 2000 anos. Tem outra leitura sobre o ser humano, mais sombria. Diz que a gente não é selvagem por acidente, que sem alguém com poder absoluto segurando a barra, a gente se devora. Batman é o lobo de coleira de Gotham. A cidade não cria ele porque ele é bom. Cria porque precisa acreditar que o caos pode ser contido. Que existe alguém disposto a pagar o preço que ela mesma nunca pagaria. E o que ninguém quer enxergar é o seguinte: a cidade precisa do caos primeiro para justificar a ordem depois. O lobo de coleira só existe porque o lobo solto existe. Sem o Coringa, Batman é fantasia de bilionário traumatizado. Com o Coringa, Batman vira herança. Duas faces, mesma moeda, mesmo poço. E uma cidade fingindo o tempo todo que escolheu o lado certo. Tem uma coisa que acontece dentro de uma multidão. Não é misticismo. Está observado faz mais de 100 anos. O sujeito que entra não é o sujeito que sai. A inteligência individual desaparece. A responsabilidade evapora. Sobra instinto. E para uma multidão se formar, para se manter, bastam 3 coisas: inimigo, símbolo, pertencimento. Olhe os últimos 200 anos com essas 3 palavras na mão. Revolução Francesa. Inimigo, o rei. Símbolo, a guilhotina. Pertencimento, liberdade, igualdade, fraternidade. O povo cortou a cabeça do rei. 4 anos depois, o líder da revolução estava cortando a cabeça do povo em nome da revolução. Isso parece distante. Não é.
Alemanha, 1933. Inimigo, o judeu. Símbolo, a suástica. Pertencimento, o povo alemão. Uma sociedade que produziu Beethoven, Goethe, Kant. Gente educada, gente refinada, gente como a gente. Colocou criança em câmara de gás cantando música patriótica. Anarquismo. Inimigo, qualquer estrutura. Símbolo, a destruição em si. Pertencimento, a sensação de que destruir é puro, porque construir já está contaminado. A mesma máscara que o Coringa usa já tinha aparecido em Movimento Anarquista uma década antes do filme. A multidão de Gotham não inventou o ritual, reciclou. Não foi loucura coletiva, foi a engrenagem funcionando. Muda o século, muda o continente, muda a língua que canta o hino. A engrenagem é a mesma. Aquela gente com a máscara do Coringa em Gotham não foi pra rua pelo Arthur. Foi pelas 3 coisas que sempre move qualquer multidão. O Arthur foi a válvula. A pressão já existia. Quem aperfeiçoou essa engrenagem 2000 anos antes de qualquer um colocar nome nela? A Igreja. Sistema de poder mais longevo da história humana. 2000 anos no topo. Sobreviveu a impérios, revoluções e 2 guerras mundiais. Não foi por acaso. Foi por design. Líder com acesso direto ao divino. Inimigo claro. O diabo, o herege, o infiel. Pertencimento total. Você não é membro, você é filho. Ritual coletivo que dissolve o indivíduo. Símbolo que se carrega no peito. Mesma arquitetura. Refinada por 60 gerações antes de qualquer livro de psicologia das massas existir. Em 1961, em Yale, um pesquisador chamado Stanley Milgram quis medir o quanto disso era humano. Pegou gente comum, da rua, recebendo ordem de uma figura de autoridade. Apertar um botão que dá choque elétrico em outro ser humano. 65% apertou. 65%. Não porque eram cruéis. Porque a autoridade tirou a responsabilidade deles. O padre, o Führer, o comissário do partido, o pastor da mega igreja, o Coringa. Arquiteturas diferentes. Engrenagem idêntica. Bruce e Arthur perderam os pais na mesma cidade, na mesma noite fria. Cresceram com a mesma raiva. A diferença não foi o trauma. Mas tem uma coisa nesse filme que quase ninguém parou para processar. Olha de novo a cena da morte dos pais do Bruce. Gotham está em chamas. A multidão mascarada na rua. O caos do Coringa instalado. E é nesse exato momento, no meio dessa multidão, que um homem com máscara de palhaço entra num beco e mata os pais do Bruce vem na frente dele. Pensa nisso com calma. O Coringa nasceu primeiro. Batman nasceu por causa dele. Não foi coincidência. Foi causa e efeito. O caos veio antes da ordem. O lobo solto criou o lobo de coleira. Não o contrário. A cidade que a gente disse precisar do caos para justificar a ordem. Não é teoria. Phillips filmou isso. Tá literalmente lá. A multidão coletiva do Coringa entra pessoalmente na vida do Bruce e cria o homem que vai vestir o capuz pelo resto da vida. Bruce e Arthur saíram do mesmo poço. Mas o poço do Bruce foi cavado pelo Arthur. E o que separou os dois, o que impediu o Bruce de virar mais um homem mascarado quebrando vidro de viatura, foi uma pessoa. Bruce tinha Alfred, o mordomo, o homem que criou ele depois que os pais morreram. Que ficou, que viu, que não foi embora quando podia ir, que não prometeu que ia melhorar, só não saiu de perto. A coisa que segura um homem em pé não é uma virtude que mora dentro dele. É uma virtude que mora entre ele e mais alguém. Você não atravessa o poço sozinho.
Atravessa porque tem alguém na beira. Arthur Fleck não tinha ninguém. Esse único detalhe, esse único homem que ficou ou não ficou, separou o herói do vilão. Não foi só caráter, não foi só escolha moral. Foi um ser humano no momento certo. A linha entre Bruce Wayne e Arthur Fleck é mais fina do que a gente gosta de imaginar. Aqui o vídeo vira a câmera. A gente assistiu o filme. Viu a multidão com a máscara quebrando tudo. Talvez tenha sentido raiva. Talvez estranheza. Talvez uma satisfação que a gente preferiu não examinar de perto. Todo mundo falou sobre o Coringa. Quase ninguém falou sobre o que a gente sentiu quando a multidão foi pra rua. A gente não era o Coringa. A gente era a multidão. Senta com isso. Olha a história dos últimos 100 anos. Líder populista é destituído. Volta ao poder décadas depois. Pelo mesmo povo que ele afundou. Político condenado por corrupção sai da cadeia. Volta a se candidatar. É eleito de novo. Pelo mesmo povo que ele roubou. Outro flagrado em escândalo atrás de escândalo. Eleito de novo. Pelo mesmo povo que ele empobreceu. Esquerda, direita, centro, não importa. O eleitor não quer integridade. Quer alguém parecido com o que ele sente. Quer o inimigo certo. Quer o símbolo que diga em voz alta o que ele sente em silêncio. Quer pertencer ao time certo. A corrupção, a prova, as evidências, tudo secundário. O que importa é o ritual. A multidão de Gotham não é ficção. A multidão de Gotham é a fila do segundo turno. Em qualquer país, em qualquer ano, com qualquer cor de bandeira. A pergunta fica suspensa no ar. Por que a gente sabe e não muda? Porque saber não liberta. Saber é cognitivo. Pertencer é animal. O cérebro humano não evoluiu para resistir a líder carismático. Evoluiu para seguir um. Por 2 milhões de anos, quem saía do grupo morria. Comido, esquecido, sozinho. Quem ficou foi quem soube se calar. Quem ficou foi quem soube vestir a máscara. Quem ficou foi quem cantou o hino do time, mesmo quando o hino estava errado. A gente é descendente desses, não dos outros. O que a gente chama de raciocínio independente é uma camada fina e recente em cima de 2 milhões de anos de medo de ficar sozinho. Por isso, ler sobre tudo isso não basta. Saber não foi feito para bastar. O ciclo não continua porque a gente é burro. Continua porque o ciclo é o que a gente é. Mas tem uma diferença pequena. Pequena. Não confunde com saída fácil. A gente não escolheu nascer assim. Escolhe o que faz dentro disso. Não tem cura. Tem postura. A verdade está sempre na nossa cara. E o motivo pelo qual a gente não vê não é porque ela está escondida. É porque vê-la dói mais do que continuar fingindo. Não tem moral nessa história. Tem 2 escolhas. A primeira é continuar no ciclo. Encontrar seu Coringa. Sua causa. Sua máscara. Pertencer. Sentir o calor do grupo. Deixar a responsabilidade dissolver no coletivo. É confortável. Sempre foi. 2 milhões de anos garantem. A segunda escolha não tem coro. Não tem máscara. Não tem multidão. A segunda é virar o homem que pensa antes de cantar o hino. Que olha para a própria raiva e pergunta de quem ela é, antes de jogar ela contra alguém. Que não precisa de inimigo coletivo, porque já encontrou um inimigo dentro e tá brigando com ele em silêncio. Esse vídeo não foi feito para todo mundo. Se em algum momento o estômago apertou, você sabe. Se inscreve, curte, comenta o que esse vídeo nomeou em você e manda para um homem que precisa ouvir antes de pertencer ao próximo coro. Alfred não salvou Gotham. Salvou um homem. Sem aplauso.
sem máscara, sem multidão. A pergunta mais incômoda não é se você tem alguém na beira do seu poço. É se você é à beira do poço de alguém.